Muito bom, cara. Então, eu quero voltar um pouco no assunto do palanque político, porque eu sei que isso já não corte agora interessante. Já tem Edificação da aquele igreja que é também. Deus é o maior teólogo que... Não, Nossa. o diabo é o maior teólogo. Nossa, esse já tá de cara, Já já tá, isso matando. aí, isso aí. Eu queria, cara, te perguntar um pouco sobre como essa heresia que a gente está citando aqui, que é algo bem individual, né? Você pode ser uma pessoa herética, mas a seita, ela já entra um pouco nesse âmbito congregacional. Como que eu consigo diferenciar a heresia de um homem para uma seita de uma igreja local? Como a gente consegue classificar, né? Exato. E eu queria, Vitor, também, agora falando um pouco mais sobre isso, que você mencionasse aqui algumas igrejas que são de fato seitas, tá? Mas a igreja aceita? Então, pronto, agora eu vou falar. Algumas denominações. Por quê? Eu e Flávio, a gente já entra nessa seara já tem um tempinho, que algumas congregações, embora desempenhem um bom trabalho, biblicamente elas cometem algumas falhas heréticas. E aqui eu vou mencionar nominalmente. Temos a Igreja Universal, por exemplo, a Igreja Mundial do Apóstolo Quem tá Valdomiro falando Santiago. dele, hein? Tá, foi Quem eu que tá tô falando falando. do Deixa Apóstolo ele Valdomiro falar, cara, Santiago. deixa ele Calma, explicar. vou chegar nesse ponto. Eu queria que você mencionasse pra gente por que nesse episódio, por exemplo, você categorizou a Igreja Presbiteriana como uma congregação não herética, ele mencionou, ele deixou isso claro, tá, gente? E, por exemplo, outra denominação como a Igreja Universal pode ser que seja uma igreja, Seita. uma seita, né, no caso, uma denominação, uma seita. Católica também. É, Qual é a definição de seita? Acho que é isso, né? a definição de seita, vamos lá. O herege vai tratar do indivíduo, Sim. né? A congregação que vai ser aceita vai ser o que aquele ministério crê. Por exemplo, a Igreja Católica. Se você sentar para conversar com qualquer católico, eles vão acreditar na Trindade? Eles vão dizer que a Trindade é real? Vão ou não vão? Vão. Não. Jesus é Deus para eles? Eu já falei que sim. Qual que é o problema dos católicos, então? Isso aqui é a Bíblia. Dá licença aqui. Esse aqui é o Papa. A Bíblia está aqui. Sim. No Entendeu? caso, submissa Ao Papa. Entendeu? Pegou a autoridade das Escrituras e botou abaixo. Isso é uma coisa que um católico acredita? 2 católicos? Se fosse só isso, só eles são hereges. Mas é a comunidade católica, apostólica romana que acredita. Então, quando a declaração de fé deles seguem um rumo, né, contrário aos pontos basilares que a gente falou no início, a gente categoriza como seita. Tá? Você perguntou também sobre algumas denominações. Sim, exato, falei sobre Tá. as denominações. A gente tem, hoje, os maiores expoentes dentro do campo protestante, né? A Universal, como você citou, é que elas são tudo grandonas, né? Isso que é São por tudo isso. universal. Grandona, assim, no sentido... No nome, eu tô falando no nome. Universal, Mundial. mundial, internacional. Aí tem a Plenitude, né? Que é do Isso. Truque. Sabe quem é o Truque? Agenor Truque. Agenor Duque. Não conhece? Tem a Plenitude. Aí daqui a pouco vai ter a Intergaláctica. Multiverso. É um multiverso de igrejas. Por que a gente categoriza eles como seita? Tudo isso e mais um pouco eles vão concordar com a gente. Só que eles têm aquelas mudanças sutis. Cara de Que é Satanás muito, isso, né? que é muito naquele ponto da teologia da prosperidade, por exemplo. Vamos pegar um texto bíblico, né? Igual Satanás fez com Jesus, que é o de Malaquias, falar, se você não der, você está em maldição. Isso, aquilo outro. E não vão discernir, né? Não vão interpretar corretamente. Isso é uma das heresias. A outra, né, é sobre a fé. A nossa fé não está em algo. A minha fé não está nessa caneca, que é bonita, inclusive, mas não está nessa caneca. A minha fé, ela não está nesse microfone. A minha fé não está naquela toalha fedida, cheia de suor. Ungida de Sião. Santo Graal. Não tá. Não sei se vocês já viram, né? Assim, eles já venderam tijolinhos, né? Nossa, sim, por sim. valores altíssimos. Água. Antigamente tinha isso, né? Pega, enche o copo com água, bota. Deixa Só que pra agora ver. não dá, porque é fina a TV. Deixava né? em cima da geladeira, né? Da TV. Da Era TV. para deixar em cima da geladeira TV. Né? Agora não dá mais, porque é fina. Mas eles vão deturpando o conceito de fé. A fé é em uma pessoa, não é num objeto. E eles trabalham essa deturpação.
que parece uma coisa tão, né, tão... poxa, não tem nada a ver, tá tudo certo. bem Mas isso minucioso mesmo, né? vai mexendo com a fé. Tem nas nossas redes sociais alguns comentários carinhosos, né, para minha Mais pessoa, radicais. que eles falam disso assim, mas a minha vida mudou, mas a minha vida assim, Eu vi tudo Deus isso, me né? prosperou. Não é. Os congressistas são prósperos. Sim. Os políticos são prósperos. Os judeus também. Os judeus. Vamos lá. O Daniel Vorcaro é próspero. É, E aí? Exato. Entende? O pessoal do Mensalão, do Petrolão e por aí vai. O Lula é próspero. Sim. E aí? Entende? Então, assim, a prosperidade não vai dizer se eu estou sendo abençoado por Deus ou não. É. Deus abençoa os seus, ele abençoa. Mas tem muita coisa que pode levar a uma não prosperidade. Uma delas é a preguiça, por exemplo. Sim. Apatia, entende? Oportunidades. Claro que isso acontece. O mundo ele não é igual. Então, eles vão se aproveitando dessa sensibilidade do povo, e eu volto a dizer, a minha briga não é com o povo. A minha briga não são com os membros. Eles são vítimas. Muitos estão lá porque querem, ok. Mas tem muita gente que é vítima. E em algumas dessas denominações, há quem diga, tá certo, que o pastor, para se tornar pastor lá, tem um pré-requisito. Tem vários, lá em 1 Timóteo 3. Só que eles acrescentam um. Tem que fazer vasectomia, que o pastor não pode ter filho. Caramba. Porque ele tem que se dedicar integralmente para essas igrejas. E digo mais, eles têm metas para bater de arrecadação. Uhum. Tem um Surreal. período do mês que eles têm que abrir mais a igreja. E o apelo tem que ser mais forte. Qual que é o período do mês? Os primeiros 5, 10 dias. Período de pagamento. Tem um vídeo, eu me preparando para esse podcast aqui, a gente Caramba, consome mais cara. materiais que são relacionados ao tema que a gente vai falar, né? Sim. Tem um vídeo, cara, do Bispo Macedo, que ele tá ensinando os seus pastores, mano, a fazer com que os seus membros ofertem mais, com uma palavra mais veemente, com uma exortação nesse tipo de conteúdo. Ou seja, você vê claramente uma manipulação. Eu acho que o que o Vitor está querendo dizer aqui, que a seita, diferentemente da heresia, ela possui, né, de nível, lógico, tem um nível grupal nisso também, é mais plural porque tem mais pessoas envolvidas nisso, mas tem uma liderança que é muito bem estabelecida, cara. Uma liderança que sabe o que está fazendo e está levando o seu povo por um caminho que é contrário à fé. E nesse caso aqui, que a gente está tratando aqui, há como eu posso dizer, está adicionando conteúdos que não são necessariamente pertencentes ao E cristianismo. coloca essa ênfase mercadológica. Né? Exato. Você tem que ofertar, você tem que entregar. É, como se fosse uma política da salvação que os católicos faziam antigamente no século, né, da Idade Média. Sabe? Você está colocando a salvação em outros termos que não são da figura central de Jesus. Exato. Essa Que questão são as indulgências, né? da mercantilização, né? As indulgências, o período ali da Igreja Católica, né? Tem até uma situação que associam, né? Que é os padres, os líderes lá falavam assim, olha, quando você entrega a oferta e ela bate no fundo do gasofilaço, o tilintar dela ali quer dizer que a alma está saindo do purgatório. Pega os objetos ungidos. É a mesma coisa, só que materialista. Chega a ser até pior, que lá pelo menos eles incentivavam a preocupação com o familiar. A salvação, pelo menos. Aqui não. Mas a questão da mercantilização da fé, esse é um ponto, né, que eu enfatizo bastante. Jesus, ele sempre trabalhou por uma fé pura do povo. E uma fé gratuita. E hoje fazem de tudo para monetizar em cima da fé. Assim, é surreal. Você pega o cenário de Jesus entrando no templo. Eu falei isso, né? Assim, eu acho que, embora tenha alguns críticos da série The Chosen, né? Eu não acho que é para isso tudo. Pode ter alguma coisa ou outra ali, mas a gente precisa adaptar, senão vai ficar muito distante do público, né? Para entender. A cena dele. Nossa, essa cena Eu acho que eu posso falar, não é spoiler, né? Lógico, Pelo amor de Deus, tá na já Bíblia. viu, já viu. Já Já leu, Tá na né? Bíblia. O pessoal fica incomodado e vê spoiler de ter Chosen. Olha a Bíblia. Por isso que tem heresia. Essa cena, você viu? Eu vi. Nossa. Chegou a ver? Surreal. Sim, com certeza. Ele entrando no templo. Uhum. E eu acho que The Chosen, ele vai preenchendo algumas lacunas, que a preocupação da Bíblia não é ser narrativa, é mostrar os pontos centrais da fé.
Mas ele chegando no templo, ele vê aquilo tudo, ele vai embora, aquilo fica na cabeça dele. E ele volta banhado na unção do Indiana Jones. Maluco, que ele sai quebrando Gostei tudo, da referência. batendo. Você vê, inclusive tem um livro do MacArthur, A Outra Face de Jesus, que retrata muito eu já li sobre esse isso. Muito bom, né? Muito bom. Ele entra ali e começa a quebrar tudo. Por quê? A casa do meu pai é casa de oração. Não é comércio. Sim. E o que mais estão fazendo na igreja com o povo de Deus? Por isso que eu digo, até no... Você pega... Aqui eu não, acho que eu não trouxe. No... Depois você vê. Se tá aí, meu bem, na mochila. No panfleto da igreja, fala sobre estão prostituindo a noiva de Cristo. Quando tratam a igreja como comércio, é exatamente isso que estão fazendo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Eu já vi, assim, tem igreja hoje mais moderna, assim, a famosa parede preta. Alguma coisa contra a parede preta? Não. Absolutamente nada contra. O que eu tenho contra é a motivação. Por que é preta? É por conta de iluminação, isso, aquilo. Ou é para modernizar, para ficar mais parecida com os outros? Ela pode trazer aqui? Claro, chega aí, né? já Por dá favor, um oi pro já vem pessoal agora aqui aqui, no Cat. podcast. Isso. Gente, essa mulher... De Tá vendo Deus, esse irmão. background aqui? Se vê Tem esse dedo negócio dela no aqui. fundo. Tá vendo essa caneca aqui? Ó, essa aqui é a sua câmera. Meu povo, fala, senhor. Outra coisa, ele não é flamenguista, tá? Meu Quero Deus. dizer isso. Ah, e um ponto negativo, Flamengo. o Vitor é tricolor, né? Ah, Tem, pelo essa, amor tem de esse Deus. negócio ainda, né? Essa dor. Jesus disse que poucos acharão caminho. Ai, ai. Obrigado, meu bem. Aqui. A gente pode mostrar? Mostra aí. Pode. Então, Deixa eu tentar mostrar. Será que aparece aqui? quando... Um super zoom? quando a gente vê essa comercialização, essa mercantilização da fé, a gente está vendo a igreja de Cristo sendo prostituída. Quando eu percebo isso, vejo isso, eu lembro da cena do The Chosen. Jesus completamente irado com o que estavam fazendo com a casa do pai dele. E ele não tolera isso.